Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos tenham uma boa sexta-feira, feriadão, estão aqui de boa. E tem mais, hein? Quem quiser chegar com aquele like, quem quiser chegar com aquela inscrição no canal André 4P, é só chegar, beleza? Sem problema nenhum. Um dia antes do derby, que é amanhã, Corinthians e Palmeiras, eu venho aqui para falar sobre a questão de uma postagem que o Corinthians fez nas suas redes sociais hoje pela manhã, e disseram que foi feito também em comum acordo com o Palmeiras, futebol sem ódio. Só que é o seguinte, né? Eu concordo com essa questão do futebol sem ódio. E depois também eu vou colocar o vídeo dessa postagem do Corinthians nas minhas redes, tanto no Twitter como no Instagram e no Face, beleza? Só chegar lá, canal André 4P, que vocês vão encontrar lá. Mas se vocês quiserem também ir pelo site do Corinthians, é só pegar o Corinthians no Twitter que vocês vão ter a informação lá. Mas eu quero colocar para vocês o seguinte, toda essa situação, ela tem um viés político. Desculpem aqueles que não gostam, mas infelizmente tem um viés político. Isso daí já começou já faz um bom tempo, né? Esse clima de ódio no país, e isso se reverbera por todas as classes. Seja na minha área que eu sou um professor, seja no futebol, seja até na bolinha de gude, né? Seja com as crianças. Todo mundo hoje tem um pouco de ódio para destilar. E essa é uma situação que infelizmente está aí, está posta. E se nós não tivermos uma forma diferente de como é que eu posso dizer? De entender essa situação, isso só vai piorar. Infelizmente só vai piorar. Inclusive eu vi uma reportagem, acho que foi quarta-feira, no UOL, seria interessante vocês verem, um professor de ensino de pré-escola colocando os absurdos que as crianças falam na sala de aula. Né? Crianças de pré-escola, hein? E aí eu digo para vocês o seguinte, isso saiu de onde? Saiu da família, saiu do pai, saiu da mãe, saiu do irmão, né? E aí as crianças, o que elas fazem? Reproduzem tudo isso. E isso nada mais é o que está acontecendo no futebol, que é o nosso foco de interesse nesse momento. O futebol está aí, ele está movido a ódio. Se vocês não viram, vejam a enquadrada que a torcida do Vasco deu segunda-feira, acho que foi segunda, no aeroporto lá no Rio de Janeiro, contra o técnico Zé Ricardo, contra os jogadores, né? Os caras enquadraram os caras lá no aeroporto. E aí eu cobro também os nossos dirigentes, porque os nossos dirigentes também expõem os jogadores a esse tipo de coisa. O Corinthians expôs os seus jogadores também a esse tipo de coisa. E vai dizer que não. E aí vão querer colocar que a situação de ódio está aí. Por que se continua? O Corinthians adotou o seguinte critério. Se reúne com organizada, se reúne com torcedor, faz, tá, tem muita gente que não gosta, eu por mim tanto faz, quer reunir, reúne, desde que não haja violência, tudo bem, quer reunir, fale, até porque eu penso assim, né, não precisava reunir com o jogador para falar a obrigação que ele tem que fazer. Qualquer jogador médio hoje ganha 150, 200 mil, principalmente no Corinthians, que qualquer jogador ganha mais de 300 mil reais por mês. Então, me desculpem eu ter que fazer reunião com o jogador, né, para falar para ele como ele tem que jogar. A obrigação dele, né? Eu não fiz nenhum tipo de crítica com relação ao jogo de quarta-feira, do Corinthians contra a Portuguesa lá em Londrina, né? Que para mim foi um jogo péssimo, um jogo ruim. Até entendi o porquê que o Vitor Pereira colocou aquele time, né? Um time cheio de vontade, mas com pouca técnica, com pouco treino, né? Eu entendo isso, eu entendo. Mas muitos torcedores não entendem. E aí vocês podem ter certeza que amanhã, no derby à noite, vocês podem ter certeza que se o Corinthians perder, a fumaça vai vir. Se o Palmeiras perder, a fumaça também vai para lá. É assim que funciona. Essa questão do torcedor passional, infelizmente, é o que está aí, é o que é. Então, o ódio está instalado nesse país. E se nós não tivermos o mínimo de vergonha para combater,
Gente, não vai ser campanha de time A, time B, time C que vai resolver a situação. E tem mais. Toda a situação que ocorreu com o Cássio, o Fagner, o Duílio, os jogadores do Flamengo, cadê os jogadores que sentaram para fazer um movimento entre eles, né, em solidariedade? Onde estavam os jogadores? Ninguém estava nem aí. Jogador nenhum quis saber do outro. Dane-se o outro. Então, esse clima de ódio ele tem que parar também de acordo com os jogadores. Se os jogadores também não se manifestarem, se os jogadores continuarem com essa coisa da rivalidade sem, como é que fala? Uma rivalidade sem nexo, né? Porque os caras se comunicam, tem grupo de WhatsApp entre eles e tal. Essa coisa é pra torcida ver só. Então eu digo pra vocês o seguinte, os jogadores também eles têm responsabilidade disso. Cadê os jogadores para fazer o movimento? Cadê os jogadores para se autodefender? Para colocar o seguinte, não dá para continuar dessa maneira. Sou solidário ao jogador do Vasco, sou solidário. Aí o cara tem medo da torcida organizada do time dele, porque se ele falar isso, se um cara do Corinthians falar que ele é solidário ao problema que está acontecendo no Palmeiras, nossa, os caras matam o torcedor, o jogador corintiano, né? Se o cara do Vasco, se o cara do Flamengo falar isso com o jogador do Vasco, eles vão quase matar o jogador. Então, gente, como é que vocês querem acabar com a questão de ódio no país dessa maneira? Felizmente, nós temos que rever muita coisa. Beleza?